Depois de 5 anos em um curso de Direito e o temido exame da ordem, chega um momento tão esperado: exercer a advocacia. E agora? São muitas as inseguranças nesse início de carreira. Pouca experiência, altíssima concorrência do mercado, dificuldades financeiras para abrir o seu próprio escritório. Assim como em qualquer outra profissão, a advocacia também exige persistência e dedicação. E você, jovem advogado, não está sozinho nessa caminhada. A OAB-MS oferece orientação e qualificação para esse início de carreira. E para falar sobre o papel da ordem nessa longa jornada da advocacia, eu recebo no programa de hoje a presidente da Jovem Advocacia, doutora Karina Kostinski. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, uma honra. Doutora, quando falamos jovem advogado, isso não significa ser jovem na literalidade, né, da palavra, e sim o tempo que ele tem na advocacia, né? Isso, exatamente. Nós consideramos jovens advogados aqueles que estão inscritos até 5 anos nos quadros da ordem. E aí, independente da idade, não pode ser o jovem mesmo, aquele que tem mais experiência. Porque a gente sempre tem essa impressão, né? Sim, de sim. ser jovem. Não, mas não é exatamente isso, né? Sim. É o tempo que você tem de 5 anos. E, na verdade, eu acho que ser jovem advogado é mais que 5 anos, né, doutora? Sim, podemos considerar. Uhum. Porque cada dia é um dia de aprendizagem, né? Com certeza. É uma carreira que você está em constante estudo e precisa aprender e, de certa forma, tem que ser um jovem e estar disposto. A gente pode dizer que a Comissão da Jovem Advocacia, ela é a porta de entrada para esse advogado? Sim, com certeza. A porta de entrada não só para o sistema OAB, mas também no mercado de trabalho, porque o principal objetivo da comissão é fomentar eventos, palestras que vão ajudar esse jovem advogado a se inserir no mercado de trabalho como advogado autônomo ou um advogado contratado. Doutora, nós tivemos a oportunidade de acompanhar uma entrega de carteira, que é um momento muito esperado, né? Depois da prova da ordem, é tipo um alívio, meu Deus, graças a Deus estou aqui. Nós entrevistamos 4 jovens advogados para ouvi-los, né? Como é que está sendo para entrar no mercado nesse momento? Vamos ver? A gente está iniciando no mercado, ele é um mercado muito grande, tem muitas oportunidades e a gente tem que tentar se encaixar no melhor, né? A gente passa tanto sofrimento para passar no exame, aquele cursinho, estudo. Agora é aquela ansiedade, o medo do futuro, das perspectivas futuras, mas se Deus quiser, a gente trabalhando consegue chegar lá. Um dos maiores desafios é se estabelecer no mercado, né? Fazer nome, conseguir se manter somente como advogado, medo com certeza. Mas tem que continuar se capacitando, né? Isso é difícil, com certeza, dá um medo, mas estou aqui para me preparar e para atender meus clientes do melhor jeito possível. Doutora, a gente pôde perceber aí no vídeo que essa incerteza, essa insegurança, ela é unânime, né? E de que forma a Comissão da Jovem Advocacia auxilia esse jovem advogado nesse início de carreira? Então, como eu disse anteriormente, a gente promove palestras, eventos que visam ajudar esse advogado. E um dos eventos que a gente mais tem adesão é um que se chama Acolhida, que é justamente um evento pós-entrega de carteiras, onde aquele advogado que pegou a carteira, às vezes, semana passada, mês passado, vai lá e ele aprende o beabá da advocacia. Então, como peticionar, como fechar um contrato, gestão de escritório, marketing jurídico, são matérias essenciais para o advogado aprender de fato a advogar, porque na faculdade essas matérias, infelizmente, não são ensinadas. Sim, isso que eu ia dizer, e é importante, porque na universidade você tem ali a teoria, e a gente sabe que a prática, não só no direito, mas em qualquer outra profissão, é diferente, né? Sim. O dia a dia é diferente do que a gente vê na universidade. Então, a Jovem Advocacia, além da parte teórica, ela também traz a prática, como peticionar, mexer no sistema. Sim, com certeza. A gente tenta mesclar eventos que trazem a prática, trazendo inclusive advogados de mais experiência para transmitirem essa prática de diversas áreas do direito e também eventos de cunho técnico, né? A gente tem uma parceria com a doutora Lawane da ESA, que sempre está lá nos ajudando, e aí a gente consegue fazer esses eventos técnicos e práticos também.
Mas não é só ali dentro da ordem, né? Vocês têm um formato também que é diferente, que eu acho que acaba quebrando esse gelo, que Sim. aproxima o advogado também. Sim, com certeza. A gente faz alguns eventos na própria OAB e alguns também fora, justamente para quebrar essa formalidade, esse protocolo e acolher esses jovens advogados. Então, nós temos um quadro já que é permanente na comissão que chama Voz da Experiência, que é quando a gente chama um advogado mais experiente e ele conta a história dele para todos aqueles jovens que estão presentes e a gente geralmente faz num café, em algum lugar da cidade fora da OAB, para a gente aproximar esse jovem advogado e conhecer a história do nosso convidado. Sim, porque muitas vezes, assim, eu digo isso nós, porque eu sou jovem advogada, tenho 3 anos, então ainda sou jovem Sim. advogada. Nem todo mundo tem um case de sucesso ainda, né? Eu Sim. acho que é uma trajetória que a gente vai construindo. Então, muitas vezes, quando você ouve aquela pessoa que é referência para você, dizendo assim, nossa, eu também sofri, para mim também foi difícil. Então, é uma forma de impulsionar e também de incentivar aquele jovem advogado a acreditar que ele também é capaz. Sim, com certeza. Esse quadro, ele também tem bastante adesão, porque a gente costuma chamar pessoas que hoje têm o chamado sucesso, e essas pessoas contam que no começo também não foi fácil, né? Assim como nós que estamos começando hoje, enfrentamos dificuldades, essas pessoas lá atrás também enfrentaram dificuldades. Então, é uma forma de motivar e mostrar para o advogado iniciante que ele precisa ser persistente, precisa continuar para ter o sucesso. E hoje nós temos algumas coisas assim diferentes das gerações anteriores, né? Estava lendo esses dias sobre advocacia 4.0, inteligência artificial, advocacia 5.0, que é essa evolução da tecnologia, mas também o ser humano, né? Então, esse advogado dessa geração, ele tem que estar alinhado com essas novas tecnologias. Sim, com certeza. E se adequar ao mercado de modo que ele não fique para trás, porque por mais que ele seja jovem, existe essa possibilidade, né? A gente vê aí que tem muitos escritórios que já estão substituindo advogados por robôs, e não é isso que a gente quer que esse jovem advogado de fato permaneça no mercado e se torne essencial, né? Que ele faça tarefas essenciais que o mantenham atualizado, mantenham de renome na sociedade. Sim, e mesmo porque, por mais que nós tenhamos aí a tecnologia à disposição, na palma da nossa mão, um atendimento ao cliente, ele precisa ser um atendimento humanizado. Sim. Né? Não tem como você ser um robô, né? Você tem lá uma ficha, pergunta isso, o perfil dele é aquele... Não é assim que funciona no dia a dia, né, doutora? Sim, com certeza. E aí que entra essa prática do direito, né? Porque você, para fazer um bom atendimento, para se comportar bem numa audiência, para ter sucesso em toda a sua prática na advocacia, você precisa de habilidades que muitas vezes fogem até do direito. Então, você precisa ter uma boa comunicação, uma boa postura, tudo isso a gente ensina para o jovem que chega ali na OAB sem saber de nada. E aí a gente vai ensinando e é muito legal ver essa evolução daqueles que chegam e aí depois de 2, 3 anos já estão aí conquistando seu espaço. Quando a gente fala dessa questão da jovem advocacia, e a gente sabe que o início de carreira é difícil, né? E quando você pensa em ser advogado, você quer ter um escritório lindo, tal, e é difícil, né, de início ter essa estrutura financeira. Mas a OAB oferece toda essa estrutura. Sim, eu costumo dizer na acolhida e nos outros eventos que para você começar a advogar hoje, você precisa só do seu token. Porque nem computador, se você não tiver, a gente tem ali na OAB, temos os coworkings que tem não só na capital, mas em outras subseções. Então, é uma forma que a OAB oferece para o jovem advogado começar. Ele não precisa montar um escritório de alto padrão para daí começar a sua advocacia. Ele pode já ali na OAB e com os cursos que a gente oferece, com as palestras, ele tem todo o amparo para já ter sucesso nesse início. E como é que funciona para ter acesso a essa estrutura? Ele tem que ligar para algum lugar, agendar, ou ele pode ir na instituição? Sim, tem os procedimentos, né? Na OAB eles têm mais informações, mais de praxe agendar e às vezes até ali na própria OAB, se não tiver cheio, eles disponibilizam, é bem tranquilo, mas o interessante é agendar antes. Doutora, a gente falou muito dessa questão de capacitação, né? Nós tivemos aqui no programa
a doutora Lauane, que é presidente da ESA, e essa importância, né, dessa constante evolução atrás, né, do conhecimento, por meio do conhecimento. A Jovem Advocacia tem esse papel de abrir o caminho para esse jovem advogado, com minicursos, com palestras. Nós tivemos recentemente aí a questão do marketing jurídico, né, essa regulamentação, vamos dizer assim. Como é que funciona esse processo? Sim, a questão do marketing jurídico foi uma grande evolução para a Jovem Advocacia e, assim, permite que um jovem advogado, não que ele se iguale aos advogados mais experientes, mas que ele galgue passos mais largos até esses advogados, até o nível desses advogados experientes, porque ele vai fazer a publicidade, né, de forma ética, alcançando o cliente certo que ele precisa. Então, foi um grande avanço e tem tudo para ajudar esses jovens advogados. Doutora, para a gente encerrar, nós tivemos uma grande conquista, né, para a OAB Seccional Mato Grosso do Sul, para a Jovem Advocacia, que era um sonho que era para ter acontecido, mas que por conta da pandemia, né, teve que ser adiado. Mas agora nós tivemos a notícia que vamos sediar, né, o Encontro Nacional da Jovem Advocacia aqui no nosso estado, em Bonito. Sim, foi uma alegria muito grande. Eu tive a honra de participar quando foi de modo online e naquela época foi muito interessante, mesmo online, poder ver que o Brasil todo estava envolvido naquela conferência. E tem tudo para ser ainda melhor presencial em 2024 em Bonito. A comissão tem trabalhado muito para fazer esse evento incrível, imperdível, para reunir jovens de todo o Brasil. E, assim, com o apoio da OAB seccional, apoio do Conselho Federal e dos braços ali da OAB, ESA, Caixa, a gente vai fazer um evento com certeza que vai marcar a história da OAB-MS. Doutora, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho realizado à frente da Comissão da Jovem Advocacia. Muito obrigada, uma honra, eu que agradeço esse espaço para falar um pouco da Jovem Advocacia. Muito obrigada. Obrigada. Bom, nós vamos agora para o intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o temido exame da ordem. O nosso entrevistado será o presidente da Comissão do Exame da Ordem, Dr. Moisés Salim. Nós já voltamos. A prova da OAB é uma exigência prevista em lei para que os bacharéis do curso de Direito possam exercer a profissão. Atualmente, a Ordem dos Advogados do Brasil abre 3 editais para a realização do certame, que consiste em 2 etapas. A primeira fase conta com 80 questões objetivas e a segunda fase consiste em 4 questões discursivas e a peça processual. Para falar um pouco mais sobre esse exame que é tão temido, hoje eu recebo aqui no estúdio o presidente da Comissão do Exame da Ordem, Dr. Moisés Salim. Doutor, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado. Agradeço a todos pelo convite, e em especial ao Dr. Wagner Garcia, que me convidou. Muito obrigado a todos. Doutor, uma das comissões muito importantes, né, da nossa instituição, qual que é o papel da Comissão do Exame da Ordem? Nosso papel é acompanhar o certame, fiscalizando a FGV, fiscalizando os arquivos, fiscalizando os envelopes, se estão devidamente lacrados, nunca teve problema nas gestões que eu participei, inclusive na passada estive vice-presidente, nessa estou presidente.
julgar recursos de alguns alunos que não respeitam o edital, insistem em fazer o exame fora do período estipulado, que é o requisito previsto no edital, é devidamente matriculado no 9º semestre, pode estar pagando matéria no 8º, não tem problema nenhum. E nesse caso, o aluno, quando ele não respeita a regra do edital e presta o exame sem o período estabelecido, que eu já mencionei, é ineficaz a aprovação dele, certo? E cabe para a gente julgar e decidir sobre isso, sendo que não tem muita dificuldade, porque já tem previsão no edital. A OAB, lembrando que ela não admite o aluno prestar como treineiro, tá? O requisito do edital é prestar o exame devidamente matriculado no 9º semestre. Mas caso, né, assim, por falta de desconhecimento, né, o aluno vai lá e faz como treineiro, só para adquirir conhecimento, isso acarreta algum problema a ele? É ineficaz a sua aprovação, né, e se o conselho entender que a conduta dele foi inidônea, ele pode ser considerado inidôneo e pode gerar problemas quando ele realmente estiver apto e ser aprovado para o requerimento de inscrição na OAB. Doutor, a gente sabe que o exame da ordem, ele é temido, né? A palavra é até forte, mas é de repente, um dos maiores obstáculos, né, dos bacharéis em Direito. Uhum. Qual que é a relevância desse exame para o ingresso, né, do bacharel no mercado de trabalho? Bom, olha, de total relevância, né? E eu saliento desde logo que o exame de ordem, ele é constitucional e legal. Na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 13, está previsto que é livre a iniciativa de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais estabelecidas na lei. A lei estabelece qualificação profissional. Qual lei que estabelece essa qualificação profissional? A Lei 8.906 de 94, o Estatuto da OAB, no artigo 8º, inciso 4º, dispõe que, para ser advogado, tem como requisito legal a aprovação em exame de ordem. Então, é indiscutível, né, a inconstitucionalidade do exame de ordem. Ele é constitucional e legal. Complementando a tua pergunta, né, eu entendo que ele é de fundamental importância. Vamos falar da nossa profissão, deixando as outras de lado. Nós não podemos interferir no vizinho, né? Então, o que acontece? O aluno ele tem que se preparar para o exame de ordem, né? E, por conseguinte, se preparar para a atividade profissional, seja ela na advocacia ou concurso público. Então, na minha concepção, extinguir o exame de ordem seria uma banalização da instituição. Nós tivemos entendeu? Um período que houve um burburinho. Houve um sussurro, um barulho sobre isso, eu sou totalmente contra, né? Nós fizemos exame de ordem, né? Eu lecionei muito tempo em graduação. Atualmente sou professor de cursinho preparatório para concursos públicos e pós-graduação, né? E o que eu percebo? Eu percebo que o candidato, ele não se prepara para o exame de ordem, né? Ele não se prepara para a vida profissional. Não basta você... quem tem carteira da OAB não quer dizer que é advogado, entendeu? Você tem que se preparar para ser advogado, você tem que se preparar, é uma profissão muito séria. Nós lidamos com vida, patrimônio e liberdade. Então é uma coisa muito séria para você tem que estar muito bem preparado, você tem que ter um preparo psicológico, um preparo profissional, um preparo ético profissional, entendeu? Então eu tenho certeza, né, que a maturidade dos estudos, o preparo do estudo, o entendimento do ordenamento, o entendimento da instrução, das instruções processuais, né, ela é de fundamental importância para o profissional no exercício da sua profissão. Por exemplo, né, o advogado que se prepara para ser um penalista, ele tem que saber que o prazo penal ele é corrido, né? O civilista, o prazo do civilista é dias úteis, entendeu? Então, por exemplo, é uma responsabilidade muito grande. Pode acontecer de perder um prazo? Lógico, pode acontecer, tudo acontece, né? Mas na minha concepção é inadmissível isso aí. Então, o profissional do direito, né, eu, na qualidade de professor de graduação, pós-graduação, para estar apto para o mercado de trabalho, ele deve ter o mínimo possível para o exercício da profissão, o mínimo possível, né? Para não ficar perdido, por exemplo, numa audiência, né? Tem um professor famoso aí que
ele orienta bem, né, sobre o negócio jurídico processual, por exemplo, né, o despreparado que às vezes, o mesmo que a pessoa que passa na OAB pode ser pego de surpresa, né, falando do negócio jurídico processual, chegou numa audiência de instrução e julgamento, terminou, fase de alegações finais, outro advogado fala, eu quero fazer as alegações finais orais. Se outro advogado não estiver preparado, o que ele vai fazer? Se surgir um fato novo, ele vai falar remissivas à inicial? Entendeu? Isso é um zelo mínimo que o profissional deve ter. Dentre toda a sua fala, tem algo que me chama muito a atenção e eu me preocupo muito com isso porque eu também sou advogada. Sim. Nós lidamos com vidas, né? Tá ali na sua mão a vida de uma pessoa, principalmente para a parte penal, né? Quem é tribuno, por exemplo? A pessoa tem que estar muito preparada para ir para um tribunal do júri, né? Então você precisa conhecer todas as fases processuais. É fácil esse caminho? Não é fácil. Não é um pouco. Né? Não é fácil. Mas é por isso que nós temos vários mecanismos para nos capacitarmos, né? A própria OAB disponibiliza esse caminho para essa capacitação, porque o direito é constante, né, doutor? As leis, as jurisprudências. Então, assim, a gente tem que estudar todos os dias, porque todos os dias tem coisas novas, né? Sim, com certeza, a atualização é constante, né, principalmente na área de atuação. Hoje em dia nós temos veículos de comunicações aí infinitos de atualização, cursos gratuitos de juristas renomados, né, oferecidos via internet, oferecidos via presencial. Então, hoje em dia, o profissional ele tem que estar antenado no que está mudando, na instrução processual, na instrução legal, né, o que está vigendo, né, o que deixou de vigir. Então, o profissional tem que estar sempre atento a essas mudanças, né? E eu falo aqui com bastante certeza. Na advocacia, hoje em dia, quando você não entende nada daquele assunto, eu aconselho você buscar uma parceria de um colega que saiba daquele assunto. Por exemplo, trabalhista, a pessoa não manja nada. Ele procura um colega trabalhista, faz uma parceria, atua junto, procura aprender junto, né? Você não faz, mas sabe quem faz bem feito. Isso aí é de fundamental importância na advocacia hoje em dia, né? Não precisa ter uma sociedade, sim, vários parceiros aí para quem está começando, ou para quem já está na iniciativa, quem já está na profissão um tempão já. É possível fazer essa troca, né? Com certeza, eu faço essas trocas com ex-alunos meus, né? Ex-alunos meus, alguns militam no trabalhista, outro penal, então essa parceria é sempre boa, essa parceria todo mundo tem só a ganhar. Doutor, voltando agora de novo para o exame da ordem, são 2 etapas, sim, né, que exigem aí conhecimento, mas também equilíbrio. Eu sempre digo que assim, a disputa é com você mesmo, né? O inimigo que está ali é você. E eu me lembro que quando eu fui fazer o meu exame, eu levei santo, porque eu tinha que passar naquela prova. Mas assim, além do conhecimento, é preciso ter equilíbrio. De que forma, professor? Professor, porque você também é professor, né? O aluno pode se preparar para esse momento? Bom, eu acredito que a preparação para a aprovação do exame de ordem, ela se inicia desde o primeiro dia de aula na faculdade, né? E é de fundamental importância também a opção do acadêmico, se irá advogar ou se irá optar por concurso público, né? Ele tem que passar na advocacia em regra, né? Porque se ele, por exemplo, optar por algum concurso da magistratura, Ministério Público ou Procuradorias, ele deve ter 3 anos de atividades jurídicas mínimas, né? Então, desde o primeiro dia de faculdade, a pessoa tem que se preparar já para o exame de ordem, né? Então, o que eu falo? A maioria das pessoas, elas deixam muito para a última hora. Depois eu estudo, depois que eu terminar, depois que eu estiver no 9º semestre, eu faço um cursinho preparatório, depois que quando eu estiver 6 meses antes do exame, eu vou me preparar para o exame, né? Um erro fundamental também que o acadêmico comete é se preparar para a segunda fase quando estiver na segunda fase, quando ele está na segunda fase, né? Ele tem que se preparar para a primeira e segunda fase antes de estar nessas fases, entendeu? Então, por exemplo, pelo que eu percebi ao longo do tempo na graduação, a maioria dos alunos se preparava para o exame de ordem 30, 40 dias antes. A reprovação é certa. Nós não podemos subestimar a prova da ordem. A prova da ordem ela se iguala à prova de um concurso público. A única diferença é que a prova da ordem, média para aprovação, concurso público, nota de corte. Entendeu? Isso que eu ia perguntar, doutor.
as pessoas estão alegando que cada ano que passa as provas ficam mais difíceis. É isso mesmo? Eu acredito que não existe prova difícil ou prova fácil. Eu acredito que existe candidato que não se preparou. Porque aquele candidato que se preparou, você pode ter certeza que ele está preparado tanto para a prova difícil quanto para a prova fácil. Para pseudo-prova fácil. Não existe prova fácil. Né? E qual que é o percentual médio assim, de aprovação? Olha, doutor? o percentual ainda é razoável, infelizmente. Né? É um índice de reprovação enorme. Mas eu não atribuo essa culpa à FGV. Né, que está aplicando o exame. Essa culpa, na minha concepção, ela é atribuída ao candidato que não se prepara para o exame. Volto a dizer, aquele candidato que se prepara 30 dias, 40 dias para fazer uma prova da OAB, primeira e segunda fase, né, crendo que será aprovado, não, tenho certeza que ele está bem equivocado, né? Então, assim, se os candidatos se preparassem em um período mais longo, aumentaria mais o índice de aprovação. Infelizmente, esse índice de reprovação ainda é grande devido à preparação precoce do candidato para uma prova prático-profissional, primeira e segunda fase, tá? Que é importantíssima e de fundamental importância para jogar esse aprovado no mercado de trabalho. Na verdade, o grande segredo, então, é planejar esse período de estudo para poder se programar para uma prova como essa. O importante é passar na prova da OAB, na primeira fase, você tem que fazer um estudo inteligente. Como assim fazer um estudo inteligente? Hoje em dia nós temos várias ferramentas aí virtuais, por exemplo, o aluno jogou temas no Google, sai lá todos os temas possíveis e imaginários atualizados no Google. Então, o acadêmico que não tem dinheiro para procurar um cursinho preparatório, por exemplo, ele consegue estudar pelo Google, né? Consegue estudar pelo Google. O que ele tem que fazer para passar na primeira fase? Ser inteligente. Ser inteligente. Como assim ser inteligente? QI? Não é QI. Ser inteligente em ter a percepção de estudar matérias de grande número de questões e pequeno conteúdo. Por exemplo, Estatuto da OAB tem um grande número de questões e um conteúdo pequeno. Direito empresarial tem um pequeno número de questões e um vasto conteúdo. Entendeu? Então, por exemplo, se o aluno estudou direito empresarial, estudou direito civil, estudou direito processual civil, ele vai revisar isso aí. Entendeu? Mas o que acontece, geralmente, que é bem engraçado, é que quando algum aluno passa para a segunda fase, encontra, né? O professor, passei para a segunda fase, agora é parar a minha vida, estudar civil e processual civil, né? Para me preparar para o exame. Me desculpe, mas aprender civil e processual civil no espaço de 60 dias é quase impossível, né? Então, esse aluno ele já tem que ter a base para ser aprovado no exame de ordem. E a maioria que está na segunda fase tem essa base e consegue a aprovação. Doutor, muito obrigada pelas suas informações. Acredito que um pouquinho dessa experiência, né, traz informações para aqueles bacharéis que vão enfrentar aí o exame que está para acontecer, né, por esses dias. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite a todos e desejo aí aos acadêmicos que vão prestar o exame de ordem uma excelente preparação. Se prepare para o exame de ordem, que não é uma provinha. Um abraço a todos, fiquem com Deus. O programa de hoje foi dedicado às comissões. Nós entrevistamos a presidente da Jovem Advocacia e também o presidente do Exame da Ordem. O programa OAB em Debate é uma parceria com a Assembleia Legislativa do Estado. Nós ficamos por aqui. Mais informações sobre as ações da OAB, acesse nosso site oabms.org.br. Até breve.